Ainda no item 13, o item 13.14, né, que ele pede lá que a porta seja autonegociável, com half e full duplex. Tá? Os nossos equipamentos, o half duplex realmente não está sendo mais utilizado. Tá? Então a gente só faz full duplex, ele negocia a velocidade, mas ele não negocia o modo de encaminhamento, é somente o full duplex. A gente recomenda que tire a parte de half duplex, deixe só full duplex, que é o padrão que está sendo usado hoje. Bom, tem algumas questões ainda com relação à parte de switch de acesso, que a gente põe como sugestão, não seja algo restritivo, tá? E aí fica a critério de vocês. Eu vou colocar o item 13.31, que você pede 1000 VLANs do switch de acesso, né? E aí é uma consideração, uma sugestão. Para equipamentos de acesso, quer dizer, que vai estar lá na ponta do usuário, vamos dizer que o comum, o usual, não seria ter tantas VLANs assim no switch de acesso. Normalmente são poucas, né? São as redes realmente de acesso para cada usuário ali, né? Técnica, a gente falou de alguns, o Fabrício falou de alguns pontos aqui que a gente acabou fazendo em conjunto, tá? E eu gostaria de reforçar alguns pontos e aí indo mais pelo viés técnico, tá? No item 1.14 que o Fabrício falou com relação ao backplane, tá? É um suporte a um backplane maior do que a real necessidade, sendo que no próprio texto já pede que o equipamento seja o wire speed non-blocking. Se ele é wire speed non-blocking, assim, obrigatoriamente ele vai ter que processar a plena velocidade de todas as portas simultaneamente. Logo, eu não tenho exigência de colocar um backplane maior, não tem necessidade técnica, tá? Então, só para reforçar esse ponto. O outro ponto que o Fabrício colocou foi o item 1.20, que é com relação à quantidade de portas, tá? E aí eu vou dar mais um pontinho técnico com relação a isso. O nosso equipamento de si, ele não tem essa densidade de portas aí, ele tem uma densidade menor, tá? Porém, ele é o wire speed, non-blocking, e ele tem uma capacidade de portas que eu considero razoável, que são 240 portas. Quando eu olho a disposição dos equipamentos, as localidades, eu vou ver que todos os equipamentos eles não vão estar cheios e sempre vão estar com slots vazios, até por conta da expansão que vocês já pedem, né? Tem que ter slot vazio para a expansão. Então eu acredito que baixar esse valor de 334 para 240 não vai onerar tecnicamente o projeto e permitir que a gente participe, tá? E aí fica lógico a análise de vocês, mas eu olhando a disponibilidade dos equipamentos por cada localidade, não vi essa restrição, mas daí fica para vocês, só para reforçar esse ponto. Você depois vai listar esses? Eu tenho um documento, eu fiz um documento, eu tenho. Eu tenho ele aqui, eu posso mandar eletronicamente para o e-mail que está lá, mas eu tenho impresso, também posso entregar para vocês, sem problema nenhum. Tá? A mesma coisa com relação ao item 1.21, a quantidade de portas, está pedindo suporte a acessão. Deixa eu me esclarecer uma dúvida em relação à Dell. Você diz essa quantidade de portas foi estimada em cima das necessidades, né, a princípio colocadas pelos 22 TRTs participantes. A Dell hoje não teria um equipamento com capacidade de portas superiores a 240? Não. Ou se 13.5, suportar fonte de alimentação redundante. Como ele está solicitando só suportar, né, para uma possível expansão futura de fonte, a gente solicita flexibilizar para fonte interna ou externa, né? Que hoje você trabalha com fontes muito pequenas, praticamente não ocupando espaço ali no rack. Próximo item aqui. O item 14, que é o comutador de acesso tipo 2. Só observação, dentro desses itens que eu estou citando, tem algumas sugestões, mas eu estou preferindo me ater mais aos itens, digamos assim, que para nós, na nossa visão, são restritivos, claro, né? Pedem a participação. E no documento vou deixar que vocês tenham registrado aqui algumas sugestões. No item 14.5, suportar fonte de alimentação redundante interna, novamente a sugestão aqui de flexibilizar para fonte externa. E a mesma coisa do item anterior, que é o 14.14, solicita aqui implementar auto-negotiation de forma automática todas as portas no modo half full duplex. O modo half hoje já caiu em desuso, né? Então a gente solicita aí excluir essa exigência de modo half. Bom, com relação
ao lote 1 é basicamente isso. Os outros itens são mais sugestões. Ok? Ok, obrigado. O próximo. O próximo é a Del com Marcos Pereira. Bom, boa tarde, meu nome é Marcos, eu estou representando a Dell Computadores, tá? Tem algumas sugestões aqui que a gente visa, principalmente a parte de suporte e garantia, e até reforçar o que o Fabrício falou, tá? A importância de ter um contrato também, que a revenda tenha um contrato com o fabricante para que você tenha garantia de fato dos equipamentos, para não sofrer o caso de várias empresas que passaram por isso, tá? E esse modelo foi até usado recentemente numa licitação do STF, tá? Onde ele pede que a contratada ela tem que declarar, mostrar, na verdade, um documento que comprove que ela também está comprando o suporte junto ao fabricante. Ela continua sendo responsável pelo SLA, por toda a parte contratual, mas você tem um respaldo também do fabricante, quer dizer, qualquer momento que o órgão queira abrir um chamado de troca ou de dúvida, seja o que for, ele pode fazer também direto ao fabricante. Isso é uma coisa que a gente vê que acho que traz mais garantia e suporte para vocês. Não onere nada e não teria nenhum problema, tá? Eu vejo isso como uma grande vantagem, tá? Indo com relação aos pontos, tá? Esse é um ponto de suporte que é muito importante, tá? Eu queria também fazer uma pontuação com relação aos switches de distribuição, tá? Não sei se todos vão ficar juntos, mas olhando a tabela de distribuição, acredito que não. Mas uma coisa que talvez seja interessante de ser pedido, tá? É o suporte ao stacking entre esses equipamentos, tá? É uma coisa que... Marcos, Oi? conceda uma parte. Por favor. Eu pediria em relação ao primeiro item colocado, até porque já foi fato registrado pelo colega anterior aí, em relação a essa possibilidade da empresa fechar contrato com o fabricante, até a própria transferência de responsabilidade, o acúmulo dessa responsabilidade, que o nosso assessor jurídico se manifeste brevemente em relação a esse ponto, até para esclarecer os outros participantes, se houver ainda entendimento, sugestões dessa mesma linha. Igor. Na verdade, nada impede que os senhores tragam essas questões para essa audiência pública. Reiterando o que eu falei outra hora, a intenção aqui é que vocês tragam dados técnicos, para que vocês possam influenciar na confecção do edital, ok? Mas nada impede que vocês tragam questões que são afetas à área jurídica, até porque a lei de licitações franqueia a qualquer cidadão do povo que impugna o edital, então a gente já agrega mais alguma coisa nesse sentido. Essa sugestão que está sendo dada aí de vinculação ao fabricante, a garantia, nós de fato até enfrentamos alguns problemas práticos, especialmente na questão de elevadores, que há essa manutenção de peças e aí há aquela eterna discussão do contratado com o fabricante. Mas o Tribunal de Contas da União, que é quem tem a competência constitucional para dar a última palavra na seara administrativa, na jurisdição administrativa, isso é rechaçado em relação a esse atrelamento à garantia, ao fabricante. Isso não é possível, porque isso restringe a competitividade. Você vai limitar a possibilidade de licitantes que estejam vinculados a esse fabricante. Ou seja, eu tenho uma empresa que tem capacidade para prestar o serviço que vai ser contratado, mas eu vou estar impedido de ser habilitado no procedimento porque eu não... Então é importante ter um respaldo do fabricante, vocês contarem com a garantia do fabricante. Não eximir a contratada da responsabilidade. Por quê? Porque se eventualmente, como já tivemos grandes empresas que fecharam as portas e deixaram as contratadas sem poder de acionamento, né, vocês têm a opção, e outros TRTs, de acionarem também o fabricante caso a contratada não responda. Então fica essa exigência aí, né, e isso não vai trazer uma penalização tão maior em termos de investimento. Entrando na especificação propriamente dita, no item 1 de Switch Core, a primeira sugestão que a gente faz em relação à parte do backplane, né? Tem o item 1.14 que pede que o chassi deve ser ofertado com backplane de pelo menos 7.6 terabytes.
E a gente faz a sugestão que é solicitado portas de 1/10 ou 40 em qualquer combinação, o que garante a performance e capacidade necessária para atender as mais exigentes demandas. Então a gente sugere que o valor seja ajustado sem prejuízo técnico para um backplane de 5.1 terabytes por segundo. A sugestão é de 7.6 para 5.1. Passando para o segundo item, 1.19, posso seguir ou vocês querem que... Ok. 1.19, onde é solicitado no mínimo 384 portas de 1 GB, a gente faz a solicitação de flexibilizar para 240 portas. Por quê? Não é comum no equipamento do tipo chassi se exigir porta de baixa velocidade, né? Geralmente switch concentrador do tipo chassi, se pede porta de maior velocidade, porta de 10, porta de 40. Hoje já tem switch porta de 100, né, comercialmente falando. Então a gente sugere para o dia 240 portas 1/10 base T ou 248 portas 1/10 base X, né? Então fica a sugestão do item 1.19, mudar a redação para suportar no mínimo 240 portas 1/10 com conector RJ45. Tentando ser mais célere aí, no item 1.20 exige que o equipamento tenha 384 portas 1/10 base X non-block, né, compatível com transceivers SFP e SFP Plus. A mesma coisa, na mesma linha, né, a gente sugere que seja feita a exigência de 240 portas 1/10 base T ou 248 1/10 base X, né, ficando o texto que o equipamento deve suportar no mínimo 248 portas 1/10 base X, non-block compatível com transceivers SFP e SFP Plus. No item seguinte, 1.21, exigido que o equipamento deva suportar 64 portas 40 GB, né? É uma quantidade pequena que a gente solicita alterar para 60 portas, ou seja, a gente acredita que reduzir de 64 para 60 não vai afetar o escopo do projeto e permite que a gente possa ofertar um equipamento. Então essas são as considerações em relação ao item 1. No item 3, módulo de 48 portas gigabit, no item 3.2 solicita que deve possuir 48 portas de 1 GB, né, não sendo permitida a utilização de conversores. Nossa sugestão, só um segundo, é que seja permitido portas 1/10, né? Está sendo solicitado para o switch concentrador porta gigabit. Novamente, não é comum no switch do tipo concentrador você pedir portas de baixa performance, baixa velocidade, né? E hoje a maioria dos switches 1/10 eles são AutoSense, então você consegue ter aí, vai ter na verdade um ganho, né? Vai permitir flexibilizar, admitir portas 10 e vai ter a porta a 1 quando necessário, porta giga, né? No item 4, que é o módulo de 48 portas 1/10 SFP, SFP Plus, a som compreendemos que a necessidade do tribunal não era necessária na questão do isso conforme fomos colocados, a princípio, acatamos e tal. Só uma curiosidade, qual é o fabricante que você vai fazer? Cisco. Fernando, traga o microfone, por favor, peça para o João o microfone. Microfone.
só para esclarecer aqui, né, a Netsul que representa Cisco e Celestel, enquanto que o equipamento ofertado é superior aos especificados, certo? Boa tarde a todos. Só fazendo um registro breve, em razão da manifestação do senhor, a intenção da audiência pública é que vossas senhorias possam interferir na confecção do edital. Então, na realidade, o objetivo do tribunal não é trazê-los aqui para ratificar um edital já pronto, e sim dar a vocês a possibilidade de, com o conhecimento técnico de vocês, poderem interferir, acrescentar, e o tribunal vai avaliar isso, mas de forma prática, vocês trazerem elementos técnicos que possam ser inseridos no edital. Esse que é o objetivo da audiência hoje, não que seja ratificado um documento que já está pronto. Fica entendida essa diferença? Vocês têm a condição de, em conjunto com a administração, poderem construir o nosso edital, que obviamente vai ser republicado e vai começar o procedimento licitatório do zero. Tá? Próximo é CTD Fabrício Deano. Mara, eu não sei se facilita, eu tenho um documento aqui redigido com 25 itens de sugestões relativos ao lote 1. Não sei se vocês querem receber o documento, ou se preferem que eu leia aqui, tem aí. Tá ligado, né? Boa tarde. Eu tenho aqui um documento com 25 itens sugeridos em relação ao lote 1, junto também mais alguns do lote 2. Se vocês quiserem, puderem recepcionar o documento, eu acho que fica mais ágil, né, do que for passando um a um. Mas se preferirem, sim, também posso passando item a item aqui com as sugestões. Eu preferiria até para ficar o registro de modo breve. Você pode redacionar, ler o que está redacionado aí e em seguida a gente acolhe o documento. Ok, vamos lá. A primeira sugestão é com relação aos acordos de nível de serviço. Vocês solicitam suporte para várias localidades. Como um país, a extensão que o Brasil tem, para atender várias... A marca que você representa, desculpa? Dell. Fabricante a Dell. Dell, fabricante Dell. Então, com a extensão ampla, né, que o Brasil tem, fica complexo atender a várias localidades no mesmo nível de serviço, né? Então a gente fez aqui no documento uma sugestão de adequação do nível de serviço para 2 ou 3 dias úteis, né, mantendo o suporte 24/7, para que possa atender nas mais remotas, né? Em localidades onde são centros urbanos de maior disponibilidade, pode eventualmente ter um nível de serviço mais rigoroso. A segunda questão em relação ao suporte, a gente recomenda fortemente... Fabrício, me dê uma parte, por favor, em relação à primeira questão colocada. Eu te esclareci a dúvida aqui com a coordenadora de infraestrutura. Se nós não estivermos equivocados, o SLA definido está para as 22 capitais do país e não nos locais de instalação dos equipamentos. Então, ao que se refere a nível de serviço, está sempre nas sedes dos TRTs. Isso. Até para, não é no caso do Pará, por exemplo, um equipamento, um ativo de rede, de ponto, de LAN do lote 1 instalado na cidade de Óbidos, certamente, se ele der problema, o chamado técnico será aberto, mas o atendimento deve ser feito em Belém. A mesma similitude, a mesma analogia se utiliza para os demais TRTs, em Pernambuco, até o sul do país, que participou da reunião. Eu não tenho atendimento no local da instalação dos equipamentos. No caso, você está dizendo que não tem atendimento on-site, seria isso? Exatamente. É na capital. Ah, tá. Okay. Nas capitais, ou seja, sede dos órgãos, e tem alguns órgãos que estão participando, que a sede dele não é em capital, tipo TRT15, que é em Campinas. Isso. Então a gente colocou nas sedes dos órgãos, nas capitais e área metropolitana. Correto. O entendimento é esse mesmo. Talvez eu não tenha me expressado adequadamente.
Mas a sugestão é, por exemplo, está sendo solicitada, deixa eu só me recordar aqui, do nível de serviço, acho que é o atendimento em 24 horas ou 2 dias, em 48 horas, não é isso, Mara? Certidão dos SLAs, não é isso? É NBD, no próximo dia útil. Next Business Day. É porque tem algumas localidades que mesmo para você atender, como são 24 a princípio, 22 capitais, mesmo para você atender no próximo dia útil com reparo, né, às vezes fica um pouco oneroso, né? Então a gente dá a sugestão de algumas localidades que são mais remotas, flexibilizar um pouco mais, né? Aí a gente vai apresentar uma tabelinha aqui no documento para não ficar entrando em detalhes, senão o tempo vai ser exíguo aqui. Por fim, em relação à SLA, a gente recomenda fortemente, desculpa, posso passar? Pode. Recomenda fortemente a solicitação, a exigência, na verdade, de que se tenha um suporte por parte do fabricante, né? A CPD é uma empresa de mais de 40 anos no mercado de Brasília, atuando com a sede em Brasília, mas em projetos nacionais. E a gente já viu ao longo desses 40 anos, não eu pessoalmente, mas tem história, registro de que tem muitas empresas que simplesmente fecham as portas e deixam os órgãos a navios, né? André Rabelo, comply. Boa tarde. Jadiel, traz uma cadeira desse fogo. Tem o pessoal da Indra, acho que vai estar com a gente. Indra mais. Isso. Carlos Bastos. Só não aperta aqui. Só tá com Certo. Só aperta aqui. Tá gravando, entendeu? eu tentei de novo mandar mensagem pra chegar aqui e ajudar. Senhores, já são 2h05, Só aperta então aqui de novo. o horário marcado está para as 2 horas. Boa tarde novamente a todos. Meu nome é Marco Aurélio Rego, eu sou o diretor de informática da Secretaria de Tecnologia da Informação aqui no Tribunal. Estou acompanhado aqui da Gilmara, que é coordenadora de infraestrutura. O Arthur trabalha na equipe de Telecom, juntamente com o Vitor, Alisson e Jadiel, que está aqui na mesa. E a gente está compondo a mesa também o nosso assessor jurídico do Tribunal, o Igor Martins, que vai acompanhar essa audiência pública, cujo objetivo é a gente discutir aspectos técnicos relacionados à aquisição através do sistema de registro de preço de ativos de rede, switches SAN e LAN, módulos, acessórios, serviços de instalação e os demais itens colocados aí na licitação, para atender o objetivo, para atender a necessidade da Justiça do Trabalho do Brasil, dos 24 TRTs, 22, né? O objetivo maior é dos 24, 22 se habilitaram na licitação. Se habilitaram para ser copartícipe. Túlio, você pode vir aqui para a mesa, por favor. Boa tarde. É melhor pegar uma outra cadeira. Puxa uma cadeira. O Túlio trabalha no setor de licitações e contratos do tribunal também. Está diretamente ligado à área de contratações e editais. Se houver qualquer dúvida nesse sentido também que fuja um pouco do aspecto técnico, que o objetivo primeiro é a discussão, o Túlio e o Igor estão aqui para dirimir qualquer dúvida nesse sentido. Então, para essa audiência pública, eu registro que ela está sendo transmitida via internet e que foi disponibilizado também um e-mail. Fernando, pega uma cadeira para ti, Fernando, por favor, atrás daí. Foi disponibilizado também um e-mail para que qualquer pessoa que não possa participar presencialmente aqui da reunião possa encaminhar dúvidas, possa encaminhar sugestões, para que no momento seguinte a equipe técnica possa analisar o que foi apresentado e submeter ao grupo de trabalho que ajudou na especificação inicial e os demais TRTs participantes da ata, dessa licitação. A dinâmica da audiência pública que a gente conversou aqui com a equipe, para ficar mais produtivo e mais organizado para que a gente possa analisar as sugestões que forem apresentadas, vai ser da seguinte forma.
A gente vai franquear a palavra, 15 minutos para cada um dos representantes aqui das empresas que queiram apresentar sugestões. Sugestões para cada um dos temas, para cada um dos lotes. A licitação são 2 lotes, então a gente vai franquear 15 minutos para cada um em relação ao lote 1, discutir o que for apresentado, coletar sugestões e depois que todos se manifestarem, a gente abre novamente 15 minutos em relação ao lote 2 para apresentar também as sugestões. Ok? Tá claro? A gente vai começar pela ordem de apresentação aqui, que a Gilmara coletou as informações. Boa tarde, a gente precisa do nome da empresa que vocês representam. Rockstar. Seu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos de Façanha. Façanha. Manuel Lima também. Rockstar? Manuel Lima? Obrigada. A gente não viu necessidade, apenas para concluir aqui ao início da conversa, a gente não viu necessidade de fazer uma apresentação extensa dos documentos que já foram disponibilizados no site, já foram disponibilizados no Comprasnet, as especificações. A gente entende que as pessoas que estão aqui participando já têm conhecimento do que foi apresentado, até para que possa discutir e a gente analisar o que for apresentado em cima das especificações que, a princípio, vão ao encontro da necessidade da Justiça do Trabalho. O que foi colocado naquela documentação primeira em relação a estudos técnicos preliminares e o próprio termo de referência já disponibilizado, ele foi discutido por uma equipe de trabalho composta de 5 TRTs, inicialmente. Na hora da realização da discussão, 3 TRTs foram os mais diligentes em relação a essa especificação. Não obstante, após a conclusão desse trabalho, todo o material ter sido encaminhado para os 22 TRTs participantes e o que foi convalidado por eles. Então, ali estão explícitas as necessidades desses 22 TRTs. Tá? Claro que a audiência pública, a gente está apresentando aquilo e botando à prova o que foi especificado, para que a gente possa coletar novas informações e discutir algo que tenha fugido a essa necessidade colocada pelos TRTs ou que se imaginava que iria atender a tal necessidade. Tá? Tá claro? Então a gente pode começar. Gilmara, por favor, franqueie a palavra e a Gilmara vai fazer as anotações. Qualquer dúvida, a equipe técnica está aqui toda composta da área de telecom para a gente discutir nesses 15 minutos aí de cada um. Primeiro é a NetSul, Sim. O lote 1 é... Bora começar pelo lote 1. Deixa eu colocar aqui. O lote 1 está dividido entre switch core e switch de borda e acesso, né? Pode começar. Bom,